pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Jefferson e este é mais um programa Saberes em Casa para a EJA do ciclo 2. Eu espero que todos e todas estejam bem, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas. Vamos começar o programa de hoje com uma perguntinha básica. Preste atenção. Será que toda a água do nosso planeta é infinita? Ou seja, nunca vai acabar? Água infinita, infinito, não acaba nunca. Será que todos têm acesso à água de maneira igual? É uma coisa para se pensar, né? Veja, apesar do nosso planeta, do planeta Terra, ser composto de 70% de água, veja, apenas 13% são de água doce, né? Que é essa água possível de beber, né? Segundo a Agência Nacional de Água, que se abrevia ANA, Agência Nacional de Água, essa abundância, se não usada de modo racional, ela pode ter sua quantidade e sua qualidade afetada, né? Afetada pelas ações humanas. Olha o perigo aí. Humanos somos nós, né? Vamos nos lembrar que o nosso país, o Brasil, é considerado uma potência hídrica. O que é potência hídrica, né? É um monte de água, né? Ou seja, do seu território, no território aqui do Brasil, existem muitos rios e grande quantidade de nascentes, né? Por isso é considerado uma potência, né? Ou seja, tem muita água aqui no Brasil. Bom, e aí a gente começa a refletir. Nós não usamos pouca quantidade de água durante o dia, né? Veja aí a rotina mais ou menos de várias pessoas, né? Perceba, você acorda de manhã, aí aonde você usa água? Você toma um banho, né? Aí vai água, aí escova os dentes, mais água, né? Pega água para preparar o seu café, né? Toma água durante o trânsito, né? No ônibus, no carro, na carona, né? Muitas vezes toma, né? O trânsito aqui de Guarulhos também não tá fácil, né? Aí você chega no serviço, muitas vezes ou várias vezes você utiliza o banheiro, descarga água. Às vezes toma mais um cafezinho, aquele cafezinho, né? É gostoso tomar, né? Água. Segue com a rotina do trabalho, vai lá trabalhando, aí acabou seu trabalho, chega em casa, no final do dia toma um banho, né? Mais água, faz janta, vou preparar a janta, mais água, aquela correria. Durante a correria do seu dia a dia, quanta água você usa, né? Agora, faça uma análise do seu dia. Veja como a água é essencial. Vocês perceberam como é importante? Se nessa rotina não tivesse água, né? Como seria? A água é essencial em todos os seus afazeres diários. Isso sem contar a energia elétrica, né? A produção, a energia elétrica que é produzida por hidrelétricas. Lembra? A gente falou disso, né? Rios, né? Represados, hidrelétricas, né? E essa energia também é usada para tudo isso, né? Para preparar a refeição, para tomar um banho, né? Enfim, para tudo isso foram necessários milhares de litros de água para todo o seu consumo. Você já percebeu quanta água você gasta no seu dia? Isso eu estou falando só de você, mas normalmente, aí geralmente, você vive com mais pessoas, né? Então, só na sua casa, quanto se gasta de água, né, por dia? Né? A água é essencial para a nossa sobrevivência, perceberam?
Só existimos na Terra porque nela existe água. Senão a gente nem aqui existia, né? Também é de extrema importância entendermos o quanto ainda o nosso país e o mundo tem a fazer para levar esse recurso básico, com qualidade, a todos, né? Isso é muito importante. Vamos entender um pouco mais sobre a distribuição de água tratada e outros serviços básicos em nosso país, com um vídeo que a gente vai ver daqui a pouquinho. Esse vídeo ele traz uma pesquisa baseada no censo realizado de 10 em 10 anos pelo IBGE. O IBGE é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Uma noção sobre a evolução, as diferenças regionais e o tanto que ainda precisa ser feito nessa área em nosso país, né? Preste atenção nesse vídeo, vamos lá. Desigualdade não está só relacionada a diferenças de renda. Por isso, o Centro de Estudos da Metrópole extraiu dados dos censos do IBGE para estudar como se expandiu o acesso à água, luz, esgoto e coleta de lixo nas últimas décadas. Em 1970, havia 3.952 municípios no Brasil. Como era o acesso à eletricidade? O censo mostrava que os municípios com mais de 3/4 das famílias com luz em casa, esses que acenderam no mapa, não passavam de 125, 3% do total. A maioria na região sudeste e alguns no sul. A situação do abastecimento de água era ainda pior. Água em torneiras para 3/4 das famílias só nos 24 municípios que piscaram, nem 1% do total. Todos no sudeste, a região mais rica do país. Esgoto era ainda mais raro. Apenas 2 municípios, Santos e São Caetano, tinham esgoto para 3/4 dos domicílios, ambos no estado de São Paulo. Nesses mapas, a tonalidade das cores varia conforme a quantidade de domicílios em cada município com acesso a determinado serviço. Os tons mais claros indicam os municípios em que mais famílias têm acesso ao serviço. Mais escuros, menos famílias com o serviço. Os pesquisadores do CEM constataram que, de censo para censo, a cobertura foi se expandindo em todas as regiões do Brasil. Veja a energia elétrica. Em 1970, a população com luz em casa se concentrava nos municípios de São Paulo e em alguns do Sul. Nos anos seguintes, até 1980, houve expansão, mas nessa mesma região. Depois de 1980, a cobertura foi chegando a outras partes do centro-sul do país, até que em 1991, a maioria das casas do sul, sudeste e centro-oeste já tinha energia elétrica. Se você morasse no interior do norte ou do nordeste, aí era ainda quase a mesma escuridão. Lá, as luzes passaram a se acender nos anos 2000, até que, em 2010, a energia chegou praticamente a todo o Brasil, inclusive a municípios distantes dos grandes centros do norte e do nordeste. No caso da água, em 1970, a situação era aquela. 24 municípios tinham abastecimento para mais de 3/4 das famílias. A água foi chegando a mais casas, mas até 1980 a melhora ficou concentrada onde o serviço já existia antes, no sudeste e no sul, onde mais municípios ficaram mais claros. Em 1991, a cobertura continuou a crescer no sudeste, chegou à maioria dos municípios e melhorou onde já existia. Nos anos seguintes, a expansão beneficiou o sul e o centro-oeste. O abastecimento no norte e no nordeste se aproximou ao de outras regiões só em 2010. Quer dizer, as trajetórias da expansão dos serviços de luz e água são parecidas. Os serviços começaram mais presentes no sul e no sudeste e foram se expandindo por ali.
O Norte e o Nordeste foram as últimas regiões a receber grandes melhorias. Com o lixo, a história foi semelhante. O censo só começou a levantar informações, nesse caso, em 1991. O serviço estava concentrado no Sul e no Sudeste. A cobertura nas regiões Norte e Nordeste era muito baixa. Durante a década de 90, a expansão beneficiou o Sul e alcançou o Centro-Oeste. Em 2010, a coleta de lixo tornou-se praticamente universal em boa parte do Sudeste, mas ainda muito defasada no Norte e no Nordeste, onde predomina o verde escuro. Já o esgoto ainda hoje está longe de se universalizar. O mapa de 1970 mostra que a cobertura era bem menor do que a da água. Você se lembra? Apenas 2 municípios coletavam o esgoto de pelo menos 75% das residências. Até 1980, a cobertura só cresceu de forma mais significativa no Sul e no Sudeste. O serviço se expandiu um pouco no Centro-Oeste em 1991. Até 2000, essas 3 regiões concentraram as poucas melhorias que a rede teve. A rede de esgoto chegou a 2010 cobrindo quase todo o Sudeste. No entanto, no Norte e no Nordeste praticamente não existia. Serviços de infraestrutura são bens coletivos. O acesso a eles não depende de uma decisão individual, como a que se toma quando se decide trocar de geladeira ou comprar uma bicicleta. Depende de políticas públicas que garantam a oferta no lugar onde as pessoas moram. A desigualdade na oferta de serviços é territorial e contribui para tornar mais ou menos aguda a desigualdade entre cidadãos. Alguns fatores podem afetar o consumo de água numa cidade, né? De um modo geral, esses fatores podem ser o seu tamanho, né? O tamanho da cidade, a taxa de crescimento da população, né? As características da cidade, né? Por exemplo, se ela é uma cidade turística, né? Se ela é uma cidade comercial, industrial, os tipos e quantidades de indústrias presentes, o clima, os hábitos e a situação socioeconômica da população, né? Tudo isso afeta. Há também outros fatores, estes mais específicos, como a qualidade de água e o seu custo, né? Valor da conta, né? Isso às vezes dói. A disponibilidade do recurso da água, né? A pressão na rede de distribuição, né? E a ocorrência de chuvas na cidade, né? Tudo isso é extremamente importante, né? Num lugar e em relação ao consumo de água, né? Com essa questão dos recursos hídricos, podemos pensar o número de pessoas que não têm acesso fácil, né? Que não tem fácil acesso à água potável. Totaliza em média 1,1 bilhão em todo o planeta, né? A sofrer com esse problema. Isso é muito complicado. Temos hoje um consumo grande de água, além do uso na água na área doméstica e no plano individual, temos também o intensivo consumo de água nas atividades econômicas, destacando a agricultura, né, e a indústria. Isso sem contar o grande desperdício, né, como já falamos anteriormente, né? Bom, falando em acesso difícil ao recurso hídrico e à água tratada, vamos refletir mais um pouco sobre isso, né? Presta atenção aí nesse slide que eu vou passar para vocês. Presta bastante atenção, tá? Vamos falar um pouquinho sobre
a carência de água potável no mundo no século XXI, né? A água de qualidade para todos deve ser um objeto comum, né? Todo mundo tem o direito, né? Não nos esqueçamos de que milhões de pessoas em todo o mundo morrem por ano devido a doenças geradas por consumo de água contaminada. Quando a gente pensa em desenvolvimento para a humanidade, temos que pensar em água potável para todos. É uma preocupação que está constantemente nos encontros socioambientais internacionais, mas não podemos deixar que fique apenas no discurso e que seja esquecido logo depois, né? Outras carências de parte da população são os problemas de acesso ao recurso hídrico, né? Acesso à informação sobre o problema, conhecimento de dados pela opinião pública, participação esclarecida do público frente às tomadas de decisão, né? Olha só, a gente está vendo aí uma foto da beira de um córrego aí, né? A pessoa mora bem pertinho, né? Vocês perceberam a ponte que ela tem que passar todo dia? É bem complicado, né? Além do mais, ao refletirmos sobre o acesso à água potável, vamos verificar também a falta em outras questões de infraestrutura das comunidades carentes, né? Como energia, moradia, saúde, educação, né? Enquanto discutimos o assunto, homens e mulheres das aldeias remotas do mundo se matam de trabalhar em pequenos equipamentos que lhes permitirão ter acesso à água pura e seu tratamento. A pandemia da Covid-19 nos trouxe à tona a discussão da associação da falta de água e a potencial disseminação da doença. Olha aí, pois como as campanhas mencionam, uma das ações que se espera do cidadão é lavar as mãos com água e sabão, né? Corretamente, né? Vai bastante água aí, né? Fazendo isso para dificultar o contágio, né? Portanto, a precariedade dessas condições sociais, com limitado acesso à água tratada, tornam grupos sociais mais vulneráveis, né? Pela dificuldade da água, né? E elevam a possibilidade de contágio. Olha aí que loucura! E, consequentemente, de mortalidade entre as comunidades de baixa renda, né? E sem infraestrutura adequada. É muito sério isso. Diante dessas reflexões apontadas aqui nesse programa, percebemos a riqueza dos recursos hídricos brasileiros, né? Mas também a grave crise de acesso aos serviços básicos, né? Como a distribuição de água potável a todos, né? Deu para perceber isso, né? Essa crise motivada por diversos problemas de infraestrutura limitada, né? E diferenças socioeconômicas, né? Ao desperdício e ao mau uso da água, né? Tem muita gente usando mal a água, né? Jogando água fora, né? Bom, com tudo isso, eu vou propor uma atividade para vocês. E aí eu espero que vocês mostrem essa criatividade que eu sei que vocês têm. Vamos elaborar um cartaz. Esse cartaz pode ser numa folha de sulfite. Ou, se você for mais criativo, grave um vídeo, né? Esse vídeo ou esse cartaz, ele tem que falar sobre a preservação da água, né?
e essa questão da preservação da água no meio ambiente, porque é importante. É como se fosse um vídeo de campanha, né? Uma campanha para preservar a água. Preservar a água seria cuidar bem da natureza, em primeiro lugar, né? A gente falou muito sobre essa questão dos lixos, jogar lixo no rio, de enchente, poluir as águas, né? E agora estamos falando sobre o uso consciente da água. Então, o seu videozinho que você pode gravar no celular, até 1 minuto no máximo, dá para falar bastante coisa. O seu vídeo ou o seu cartaz da folha de sulfite, eles têm que falar sobre isso, sobre a preservação da água e o uso consciente desse recurso. Eu tenho certeza que você consegue. Faz esse vídeo ou faz esse cartaz, que não precisa ser numa cartolina, pode ser numa folha de sulfite. Compartilha tudo isso na sua rede social, no Facebook, no Instagram, ou compartilha lá na escola onde você estuda e marca, quando você compartilhar no Facebook ou no Instagram, marca o nosso endereço, que eu estou mostrando aqui direto. Por que eu estou mostrando aqui? Hashtag Saberes em Casa EJA. Porque eu quero ver o seu compartilhamento, eu quero ver o seu vídeo e quero mostrar esse vídeo aqui para todo mundo que é da EJA e para todo mundo que assiste esse programa no Brasil inteiro, não só em São Paulo, para todo mundo saber a sua opinião. Já pensou? Grava um vídeo com alguém da sua família, com um colega seu, falando porque é importante preservar a água, né? E como a gente deve fazer uso consciente dessa água, né? Olha só, opa, não esquece o endereço, hashtag Saberes em Casa EJA. Esse aqui é especial da EJA, isso aqui é para você compartilhar, a gente quer saber a sua opinião, a gente quer a sua manifestação sobre essa questão, ok? Bom, estamos chegando ao final de mais um programa, eu agradeço a sua presença até aqui e até o próximo programa. Fiquem todos bem e até lá!